Baba yetu yetu liye mbinguni, yetu yetu amina. Baba yetu yetu, jina lako litukuzwe. Tukalo chakula chetu, tunachotaka tusamehe makosa yetu, katika na shughuli lakini usokwe na yule tusamehe makosa yetu, wanasituna walitukosea, usituti katika na shughuli lakini usokwe na yule Mungu wa milele. Chegando aqui com você. Você já viu aí pelo gingado, pelo ritmo, do que iremos falar nesta programação toda especial do Semeada em Ação, fazendo missões em todo o tempo África. E iniciamos a nossa programação também com um louvor num dos dialetos africanos, tá certo? O Pai Nosso. Olha, fica conosco, essa programação está recheada. Iremos falar sobre África, sobre também a semeada, porque estará presente conosco Pastor Guilherme dos Santos, esta figuraça que faz parte da história da Igreja do Senhor aqui em Araçatuba e do Departamento de Missões. Ele estará trazendo o seu testemunho, porque viajou na África e estará trazendo a história do Departamento de Missões, que é a semeada. Fique conosco nesta programação tão abençoadora. Salve o Brasil! Salve a África! Assembleia de Deus, Ministério
nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falará à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Josué 21:45. Assembleia de Deus, Ministério Belém. A história recente tem sido desafiadora para todos nós. Muitos precisaram reinventar suas rotinas. Outros tiveram sua trajetória profissional interrompida. E no coração de todos havia a incerteza acerca de como seria o dia seguinte. Mas, de forma completamente inesperada, todos fomos atingidos em cheio por uma ordem. Fechem as portas, não continuem, se isolem. Uma pandemia em escala global se revelou mortal. Gráficos e estatísticas desanimadoras multiplicaram-se por todos os lados. As ruas vazias. Já não se ouvia mais o alegre som das igrejas aos domingos. O medo se alastrou pelo ar e se apoderou de muitos corações. Mas nós não somos aqueles que recuam. Contrariando todas as expectativas, fixamos os olhos no autor e consumador da nossa fé, porque temos uma missão. Arde em nós uma poderosa mensagem de esperança. Ele encontra um erro e exorta aquela pessoa. Isso não é dom. Isso não é dom. O dom de exortar, que a Bíblia está falando aqui, Retornando aqui com você, está aqui essa preciosidade de pessoa, pastor Guilherme, esposo da irmã Fátima, mandando uma saudação, um abraço aí para a irmã Fátima, para toda a sua família, não é? E para toda a igreja aqui de Araçatuba, na pessoa abençoadora que é o pastor Guilherme. Nós vamos aqui bater um papo nessa programação da Semeada em dois segmentos, tá certo? Porque o pastor Guilherme é um patrimônio aqui da igreja de Araçatuba e é ele que vai dar os primeiros passos dos missionários que foram enviados e também, não é, do Departamento de Missões, que em uma época chamava Departamento de Missões da Assembleia de Deus em Araçatuba e hoje é Secretaria de Missões da Assembleia de Deus em Araçatuba. Pastor Guilherme, a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor João. Que alegria ter o senhor aqui, pastor Guilherme. Olha, para mim é uma satisfação muito grande ele poder conversar sobre esse assunto, porque realmente vale a pena. Você que está nos ouvindo, vale a pena você ouvir o que significa missões, o que é missões. Né? Então, certamente hoje nós vamos ter um tempinho de pastor João, certamente vai dar uma liberdade para fazer uma pergunta para mim. O que tiver no meu alcance para responder, estou aqui para responder vocês e falar sobre missões com vocês. Amém. É isso aí, pastor Guilherme. Pastor Guilherme tem missão na veia, tá certo? Pastor Guilherme, o senhor que começou aqui desde o princípio, não é, no envio de missionários, tá certo? Nós ficamos sabendo pelo próprio senhor, o senhor que nos passou essa informação, que antes do Departamento de Missões haver, foram enviados pela igreja de Araçatuba, pelo campo de Araçatuba, não é? 2 missionários, que é o Adilson e o Reginaldo.
e eles foram enviados para a Bolívia, na época do pastor Paulo Silva. O que o senhor pode nos dizer dessa história desses dois irmãos que foram enviados? Muito bem. Eu faço questão de falar que no ano que eu subi aqui para a igreja sede de Araçatuba, foi em 98 eu subi para a igreja sede em Araçatuba. Quando eu cheguei na igreja sede, fui recebido pelo pastor Paulo Silva. Mas antes do pastor Paulo Silva, nós não via falar em missões em lugar nenhum por aqui. Mas assim que entrou o pastor Paulo Silva aqui no campo de Araçatuba, foi enviado o Reginaldo, o pastor Reginaldo para a Bolívia e o pastor Adilson também juntamente para a Bolívia, os dois para a Bolívia. E se eu faço questão de falar onde estavam, de que lugar estavam na Bolívia. Por que lugar que eles foram? Santa Cruz de la Sierra. Santa Cruz, a cidade da Bolívia, não é? Aí fica já na parte baixa, já fica na parte do nível do mar. É uma bonita cidade. Muito linda cidade, muito boa cidade, Santa Cruz de la Sierra, muito boa. Eu faço questão. E eles foram com família, pastor Guilherme? Como que eles tinham família, eram casados, tinham filhos, eram solteiros? Como que era? Sim, muito bem, foram com a família. Cada um levou a sua família. Já tinha filhos pequenos esse casal? Já tinha filho pequeno, os casais já tinham filho pequeno. E houve alguma preparação? Eles prepararam, por exemplo, na língua do espanhol, eles fizeram algum estudo? Ou foi assim, vocês vão e à medida que vai desenvolvendo o trabalho, vocês vão aprendendo? Olha, foi uma boa pergunta que o pastor está fazendo, porque a gente não viu falar que eles tinham um relacionamento de amizade com o boliviano, que entendia o idioma da Bolívia. Eles pegaram e foram assim, né? Então, porque eu fazia pouco tempo que estava na igreja sede, também não deu tempo de eu familiarizar com eles para ver se eles tinham aquele relacionamento de amizade, né? Mas tudo que eles foram, o Reginaldo e a Dilson mandados para a Bolívia. Você sabe, pastor Guilherme, nós ainda na Semeada iremos fazer um programa todo especial com a Bolívia, que a Bolívia é um país muito rico de cultura, não é? Lá, por exemplo, tem duas culturas, tem os gambas e tem os colhas. Os gambas são de pele branca e os colhas são os indígenas, são os nativos da Bolívia. E lá se desenvolve 3 idiomas, não é? Quechua, Aymara e o castelhano. E deve de ter ainda outros dialetos falados na Bolívia. E eu conheci, pastor Guilherme, o Reginaldo, já não em Santa Cruz. Eu conheci o Reginaldo lá na cidade de Cochabamba. Já no meio plano, não é? Um lugar muito bom. Cochabamba é como se você estivesse num ar-condicionado de dia. E à noite é frio que só, não é? O senhor esteve lá em Cochabamba também? Não, só tive Santa Cruz de la Sierra. Só em Santa Cruz? Eu tive 3 dias lá na festividade. Amém. E pastor Guilherme, o senhor já nos deu essa informação tão importante, quer dizer que a igreja aqui em Araçatuba, o campo de Araçatuba, que eu acho que na época do pastor Paulo Silva, era muito mais ampla, não é? Era Birigui, era toda essa região do lado de cá, do lado de lá, tá certo? Era muito grande o campo de Araçatuba. Araçatuba foi um campo que chegou até no ABC Paulista em tempos áureos, né? Muito bem. O senhor falou sobre o idioma na Bolívia. Tivemos 3 dias na Bolívia com o pastor Zé Fernandes. No tempo do pastor Zé Fernandes. A senhora foi na época do Zé Fernandes, o senhor foi lá visitar? No tempo do pastor Zé Fernandes, fomos visitar. Tivemos 3 dias na Bolívia, numa festa da mocidade, e quando o senhor falou desse idioma, realmente, na Bolívia, há uma diferença sobre esse idioma. Sobre idiomas. O tratamento pessoal mais delicado, então, até a gente ficou um pouco espantado por alguma coisa que a gente nunca viu na Bolívia, alguma coisa que não deve nem falar. É uma cultura diferente, né, pastor Guilherme? E vocês foram de carro daqui até Corumbá ou foram de avião? Fomos de carro até Corumbá, fomos de carro. Depois lá pegou o avião? Lá pegamos o avião, a Bolívia. Já pegou o avião do lado boliviano ou pegou ainda no brasileiro? No Brasil, pegamos no Brasil. Sim, em Corumbá tem um aeroporto, não é? Corumbá tem. Aí já faz o voo ali, que é um voo doméstico, que são cidades praticamente pegadas, não é modo de dizer, Corumbá e Santa Cruz de la Sierra. Se você fizer esse percurso de trem, pastor Guilherme, tem o trem que sai ali de Corumbá, a cidade vizinha Corumbá, Porto Quirraro. Ali sai um trem, leva 19 horas
não é? De Porto Quirraro até Santa Cruz. Sabe como chama esse trem? O trem da morte. É muito interessante. É uma questão cultural, irmãos, tá certo? Eu viajei nesse trem, então eu pude sentir, não é, o povo boliviano, eles levam as suas mercadorias, levam galinha, não é, levam animais para abater na cidade de Santa Cruz, pastor Guilherme. Até para complementação da sua pergunta, quando voltamos da Bolívia, voltamos de trem. Ah, voltou de trem. Voltamos. Vocês foram de avião e voltaram de trem? No avião voltamos de trem, né? O pastor José Fernando queria conhecer como que seria. E a nossa volta até foi um pouco pesada, porque para sair de Santa Cruz da Serra, para chegar até a divisas com Corumbá, a linha Estrada de Ferro não tem assim um espaço, a linha vai para o meio do mato, aquilo vai caindo, vai entrando, tudo quanto é bicho, você pode pensar de bicho de miúdos, vai caindo dentro do trem, aquilo ali é uma... Até passou o Zé Fernando, se espantou. Eu achei engraçado porque ele, vamos falar uma palavra, ele é muito dominhoco, assim, né? Então se ele encostou no canto da porta do trem, na parede... Já apagou. E acabou o mundo. Aí, são as histórias, né, irmão, das viagens missionárias. Interessante que isso é costume de lá, tá certo? Mas esse trem, por exemplo, que sai de Porto Quirraro até Santa Cruz, ele é dividido em classe. É que nem nós aqui, não é? Do Noroeste Paulista, quando tinha o trem, tinha classes. Tem a primeira classe, a segunda classe e a terceira classe, não é? No tempo que eu fui, tinha classe. Nós somos na última classe. É para sentir o povão mesmo. E aí você vê muita coisa interessante da cultura, isso que o pastor Guilherme falou, os animais que entram no trem. Mas nós vamos deixar isso aí, pastor Guilherme, para uma boa da Bolívia. Porque Bolívia é um país de uma alimentação bem diferenciada, de uma bebida lá, o mocotinche, né? Que é bem diferenciado. E nós estaremos falando e trazendo aqui na nossa programação da Semeada. Então já tivemos aí 2 missionários foram enviados na época do pastor Paulo Silva. E aí o senhor foi o que começou o departamento de missão com o Zé Fernandes. Como foi isso, pastor? O que ele pensou aí para fazer o departamento de missão? Olha, pastor João, o pastor Zé Fernandes, ele é um homem assim, muito assim, como é que podemos dizer? Ele é muito positivo, muito positivo. E quando ele fala que ele vai mesmo, né? Quando nós fizemos essa viagem para a Bolívia, que ficamos 3 dias na Bolívia, então nós tínhamos assim um complexo de ver como que o boliviano ia nós recebê-lo nesses 3 dias que tivemos de festa, né? Mas foi muito bom, pastor João. E não sei se eu estou sendo correto em responder a sua pergunta. Não, está perfeito, pastor Guilherme. O pessoal de casa está entendendo tudo que você está falando aqui. Então, o pastor Zé Fernando, um homem é muito assim, chegado na amizade, e uma pessoa assim, muito corajosa. E na Bolívia, essa festividade dos 3 dias que tivemos lá, uma cidade, que para mim foi muito estranho, porque para mim nunca tinha visto uma peça, como dizer isso, uma peça assim, vou trabalhar a modelo da peça. Então, nos cultos na Bolívia, principalmente com a mocidade, eles gostam muito de cair no chão, está cantando um hino que gostam, eles caem, rolam, né? Se abraçam, a mocidade se abraça um com o outro, os jovens se abraçam um com o outro. E só tem uma coisa, o boliviano, ele é muito espiritual também, muito espiritual. Ele começa a cantar um hino que ele gosta, começa a chorar. Expressivo. Expressivo, começa a chorar. Então isso aí são coisas que incentivam a gente, né? É uma maneira de trabalhar. É óbvio, é claro que cada país tem seu sistema, né? Cada país tem seu modo, é verdade. Mas o pastor Zé Fernando, durante o tempo que tivemos aqui, que ele esteve aqui conosco aqui em Araçatuba, ele sempre gostou de cuidar, de mandar as ofertas bolivianas certas, sempre perguntava como é que estavam as ofertas, como é que estava indo, se estavam recebendo, estão satisfeitos. E
Aí um pastor boliviano veio visitar aqui também Araçatuba. Veio visitar aqui. Veio visitar Araçatuba, né? Então, o pastor Zé Fernando, nós que foi muito bom na parte missionária também. Muito bom pastor, gostamos dele, né? Embora que quem mandou, eu vou voltar um pouco na pergunta, que quem mandou os missionários foi Paulo Silva, né? Sim. Mas quando o pastor Paulo Silva enviou, ainda não tinha o departamento, não né? Tinha. Não é? Foi uma questão ministerial, se juntou à igreja, não é? E tomou a decisão, não é? Sim. De enviar esses dois irmãos, essas duas famílias, para o campo missionário e foram para a Bolívia. Muito bem. Tá certo. E pastor Guilherme, então, no ano de 98, já se abriu o departamento de missão, agora com o pastor Aparecido de Souza, né? Mudamos o nome, o pastor mudou a sigla, ela virou a ser semeada. Secretaria, não é? De Missões da Assembleia de Deus em Araçatuba. Semeada. E é isso que nós fazemos parte desta, tá certo? Mas olha, você vai ficando aí com a gente. Pastor Guilherme está aqui, concluindo essa parte histórica aqui do nosso departamento de missão, dos primeiros missionários que foram enviados. Olha, daqui a pouquinho a gente entra aí com a África, porque o pastor Guilherme fez uma viagem, ele e a sua esposa para a África, e ele vai estar nos contando desta viagem. Valeu? Daqui a pouquinho, não sai daí não. A fonte incessante da vida faz um rio inteiro desabar a 120 metros de altura. Na fronteira entre o Zimbábue e a Zâmbia estão as Cataratas Vitória. Escorrem as águas do rio Zambeze para os afluentes dos mais importantes parques nacionais da Zâmbia, como o South Luangwa, uma antiga reserva de caça, transformada em área de preservação. Nosso guia é Billy Coma, ou Sorriso. Com a simpatia típica do povo africano, ele nos leva para imensas áreas abertas, onde a diversidade se espalha no horizonte. Cenários povoados por milhares de babuínos. Primatas que buscam na terra o alimento. Pequenas raízes. O parque tem um colorido especial. São 400 espécies de aves. E muitas aproveitam o rio Luangwa para uma boa pescaria. Há fartura de peixes para todos. A maior atração do Parque South Luangwa são os hipopótamos. Em nenhum lugar da África existe uma concentração tão grande desses animais. Em média, 40 hipopótamos por quilômetro quadrado. Os grupos fazem um loteamento do rio. A gente pode ver lá uma família, um grupo, e alguns metros aqui, mais próximo da gente, outro grupo. E o lema é cada um no seu quadrado. Para defender o território, esses bichos atacam sem piedade. E matam, inclusive, seres humanos. Só aceitam dividir o espaço com essa pequena ave, o oxpecker. Ele se alimenta dos parasitas do hipopótamo. They get easier food from them. É um exemplo de como as espécies podem se ajudar. É refeição para um e limpeza de pele para o outro, diz o guia. They helping each other. E o lombo dos pesos pesados vira ringue. Na natureza, grandes e pequenos tentam demarcar o terreno. Os conflitos na vizinhança do parque envolvem os humanos. Sobreviventes da ação de caçadores até os anos 80, esses bichos usam a memória de elefante para a vingança. Women here, they normally going into the bush. Nessa região são comuns os ataques a seres humanos, principalmente mulheres que entram na mata em busca de madeira para aquecer os alimentos. A última vítima foi na semana passada, lembra Billy. 7 days ago we lost one of the women. Não existe divisão entre o Parque South Luangwa e as comunidades locais. Visitamos uma das aldeias, a do povo Tonga, um dos 70 grupos étnicos da África. As construções são de barro e sapé. Os filhos só moram com os pais quando muito pequenos. A
Aos 10 anos já ganham a casa própria. Muitas obras aqui são das mulheres, responsáveis pelas crianças. Rotina doméstica, além de percorrer quilômetros em busca de água. O único trabalho dos homens é trazer o alimento, à base de cassava, espécie de mandioca. Com instrumentos improvisados, o povo celebra a simplicidade. Nosso caminhão atravessa a fronteira para chegar a um ponto pouco conhecido da África, o Malawi. Essa área é espremida pela Zâmbia, Tanzânia e Moçambique. Aqui conhecemos uma aldeia maior do povo Tonga, com 3.500 pessoas. Num raio de 170 quilômetros, só há um posto de saúde. Pacientes sofrem com um problema comum nessa região, a malária. 11% da população do país estão infectados com AIDS. Não há remédios nem condições de higiene. É uma vida muito simples. Nós vamos conhecer agora a escola do povo Tonga. Essa aqui é a 5ª série. As salas de aula têm entre 70 e 200 alunos, todos sentados no chão. Faltam mesas, cadeiras e um tratamento mais digno. É difícil ter apoio para escrever, esbarram na gente, mas é melhor que não ir à escola, diz ela. Pés descalços e o mínimo de material fornecido pelo governo, uma caneta e um caderno por ano. Muitos só chegam à 8ª série, a última com ensino gratuito. Esther Banda é professora de matemática e inglês. Muitos alunos não têm o que comer em casa e às vezes passam mal na classe. Mas apesar de tudo, são interessados e se dedicam muito. Logo nas primeiras lições, as aulas são de superação. O Malawi é um país pobre com uma grande riqueza natural. 1/4 do território é formado por água, o Lago Malawi. Terceiro maior da África, com 600 quilômetros de comprimento. É onde o povo lava o corpo e a alma. Dudu Candango pesca com a mão. Nascido às margens do lago, ele é guia local. Nos leva para conhecer uma ilha chamada Mumbo. O lugar é aparentemente deserto. Jerry! Mas Dudu convoca os moradores. Jerry! 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 Uma das mais belas aves de rapina atende ao chamado. É uma águia, a Fish Eagle. Dona de uma visão 8 vezes melhor que a dos humanos, dá o bote certeiro. Jerry! E a cena se repete várias vezes. Um voo elegante e preciso. Jerry! Aqui o homem aprendeu a falar a língua dos bichos. Essa relação começou há muitos anos, diz o guia. Aprendi com os mais velhos quando saía da escola. Agora, eu e as águias somos amigos. Uma amizade possível com respeito ao espaço de cada um. Lições do continente selvagem. Nijonza eka mina Somonso de coração. hikuva ninakuna byala ka mina nitakuma kurwisa miaka mahika ya Outra vez.
Graças a Deus, voltando aqui com você, pastor Guilherme, essa preciosidade, um balaarte da igreja aqui em Araçatuba. Graças a Deus. Quantos anos de Araçatuba, pastor Guilherme? Pastor João, de Araçatuba, nós viemos para cá em 88, 89. Nós estamos com mais de 25 anos aqui. Que bênção. Interessante, ó, tem 25 anos que vive aqui e a semeada do ano de 98 até agora são quanto? 23 anos. Quase o senhor nasceu junto com o departamento de missão. Quase junto com o departamento de missão. Que bênção, pastor Guilherme. E nós queremos, não é? O senhor foi, agora já é na época do pastor Miriano, não é? Que está no céu, na glória do Senhor. Queremos mandar uma saudação para a irmã Sueli. Ontem foi seu aniversário, não é? E o pastor Miriano, ele agora fez aqui com a igreja, com a diretoria e com a igreja do Senhor, enviar o senhor e a irmã Fátima lá para a África. O projeto da África, não é? Eu estou aqui para a cidade que eles foram para Moçambique, na cidade de Chocué. Como foi isso, pastor? Conta pra gente um pouquinho da sua experiência, desta viagem do senhor e da irmã Fátima ali para a cidade de Chocué, em Moçambique, na África. Pastor João Carlos, nossa saída para a África foi uma surpresa. Uma surpresa. Até para que não dizer que minha esposa, quando aconteceu, nós estávamos aqui na sala de missões, quando o pastor Miriano mandou nos chamar na sala dele. Quando chegamos na sala dele, falou: pastor Guilherme, vou precisar de você para ir uma viagem para a África em meu lugar, representar na África. Você vai? Eu disse: não, meu pastor, não, pastor. Vamos sim. Uma honra, né, pastor? Uma honra, eu não conheço nada, mas essa é a ordem, o senhor está me mandando. E a partir de então você pode se preparar. Leva uma oferta para a África, leva uma oferta, além da tua despesa, leva uma oferta para a África, tudo bem. Já começa a se preparar. Aí, cheguei em casa e falei com minha esposa: Fátima, eu tenho uma surpresa para te dar. Fala o que é. Nós vamos para a África. Eita. Ela falou: eu já sabia. Glória a Deus. O senhor já havia falado com ela? Eu não tinha falado ainda. Mas não, o senhor não tinha falado, mas o senhor, Deus já tinha falado com ela. Já tinha falado com ela através de uma irmã. Chegou e falou: irmã Fátima, se prepare, que já tem uma viagem muito longa há pouco tempo. Ela viu a irmã. Essa foi a resposta, então, África. Foi a resposta. Ela viu que a irmã falou aquilo para ela até quase tinha esquecido. Daqui a pouco o pastor Miriano nos convida para ir para a África. Ela falou: ô Guilherme, eu já sabia dessa viagem, porque a irmã chegou e falou que tem uma viagem longa para fazer. Então vamos embora. Mas aí tinha mais um problema, que a minha esposa nunca tinha andado de avião. Nunca tinha voado. Nunca tinha voado. Eu já tinha feito alguma viagem. Fiquei preocupado, né, pastor? A gente se preocupa, é natural se preocupar. Mas quando fomos embarcar, se preparamos, fomos embarcar para São Paulo, pegar o avião aqui em Araçatuba, alguns irmãos e companheiros foram nos acompanhando no embarque. De Araçatuba, eu quero tirar uma experiência de Araçatuba, São Paulo, ver como é a reação dela. Como vai ser a reação dela. Nós pegamos o avião aqui, fomos para São Paulo, ela até quase foi melhor do que eu. Bom, Fátima já estava na líder, irmão. Bom, quanto a isso acabou o problema, né? Mas essa viagem a Araçatuba e a São Paulo é minutos, né? Agora você vai cruzar o Atlântico aí para chegar aí na África. Olha, chegamos em São Paulo, tudo normal, eu conversando com ela, tudo normal, e daqui a pouco vamos para Cumbica? Pegar o trem. Pegar o avião. Vamos pegar o avião. Em Guarulhos? Guarulhos. Cumbica é ônibus, gente, é Guarulhos. Guarulhos. Quando chegamos lá, olhamos aquele avião para 400 pessoas. Meu Deus. Embarcamos no avião, tudo embarcamos ali com tudo. Mas só que essa viagem para a África
Não é somente eu e minha esposa, nós fomos um grupo de 20 pessoas. Ah, foi uma equipe. Uma equipe de 20 pessoas. Então era um projeto mesmo de evangelização. Projeto de evangelização. De assistência social. Sim, muito bem que o pastor Emiliano, ele gostava de cooperar com o trabalho da África. Ele gostava, pastor Emiliano. Gostava muito de cooperar com o pastor da Você sabe, pastor Guilherme, que a África é um continente, né? Tem mais de 50 países. E eles sofrem muito com a questão ainda da sua divisão, porque para fazer a divisão teve que entrar aí os governos mundiais para dividir os países africanos. Existe muito conflito. Mas a África é um misto de riqueza e de pobreza. É um misto, não é? É muito terrível a questão na África, porque é uma riqueza também extrema e uma pobreza também extrema. E tem as etnias, não é? Tá certo? Que são chefes tribais e essas coisas que tem na África. Certa vez nós recebemos aqui na nossa festa de missão do ano passado, e o pastor que esteve aqui, ele falou sobre o chifre da África. E o chifre da África compõe 4 países, que são países que sofrem muito problema de pobreza. E tem países na África, pastor Guilherme, que está na Bíblia, como o Egito, como a Etiópia. São países que estão no continente africano, mas que têm o seu nome escrito na Bíblia. E o senhor foi para Moçambique. Conta para nós, pastor Guilherme, como que foi sua estada lá? Muito bem, embarcamos de São Paulo, em direção à África, e fomos embora. Só fomos abastecer em Etiópia. É da Etiópia. Fomos abastecemos em Etiópia e seguimos a viagem. Estamos aqui. Pousamos na capital de Moçambique, pousamos em... Maputo? Maputo. Fomos pousar em Maputo. Pousamos em Maputo, outro dia de manhã, se juntamos no pátio do hotel, já com uma perua, 2 peruas encostadas, 2 peruas. Sim. Encostadas na frente do hotel. Daquelas peruas, nós pegamos aquelas peruas e fomos ao mercado fazer compra para levar. Sim. Chegamos lá, lotamos as 2 peruas, porque nós estávamos em 20 pessoas. Né? E foi levada também 200 Bíblias. Esse já é trabalho de evangelismo. Trabalho de evangelismo lá nessa cidade aqui de Chocué. Chocué, isso. Muito bem. Pegamos ali, lotamos as peruas, embarcamos e seguimos viagem para Chocué. Né? E chegamos lá a parte da tarde e lá tinha uma casa preparada para os pastores. Mas quando chegamos lá, essa casa ainda não tinha terminado, essa casa. Então o que aconteceu? Nós dormíamos no chão. No chão. Quantos dias o senhor ficou lá? 10 dias. 10 dias. 10 dias. Distribuindo Bíblias e folhetos, 10 dias. E como o senhor sentiu o povo? Como que é o povo, não é, moçambiquenho, o povo dessa cidade? Muito carismático. A pobreza é demais, a pobreza. Lá se ouvia esse tipo de folheto, o que aquelas crianças pequenininhas faziam. Encontrava dando a mão para a gente, abençoando, pedindo a benção. Pedindo a benção, recebendo o folheto. Mas o senhor sabe o que é pilão? Sei que é pilão? Eu sei que é pilão aqui, né? É. Então na África, pilão, tem aquelas criancinhas socando aquela farinha no pilão, para poder se alimentar, porque não tem outra coisa. Era só aquilo. Aquela farinha seca, comendo para comer, para se alimentar. Mas quando vê o senhor com o folheto, eles chegam correndo assim, querendo a benção, e pega o folheto. E abraça, beija a gente. É coisa incrível. A pobreza é coisa incrível. E outra coisa que me chamou a atenção, que lá nesse lugar, você se planta aquela chamada mandioca, não dá mandioca, eles comem a rama da mandioca, porque não dá mandioca. Eles comem a rama da mandioca. Comem a rama da mandioca. E outra coisa que me chama a atenção também, lá, que o senhor trabalha o dia todo, quando chega à noite é o culto. Chega no culto. Mas no culto, você vê pessoas pulando, dançando e chacoalhando um pano, e o fogo cai. O fogo cai. Aleluia. Sabe o que veio no meu pensamento? Que eu cheguei para... Eu vou me converter novamente, que eu ainda não sou crente. Sabe por quê?
Porque se eu chega lá na casa de um africano, não tem nem cama para dormir, tem um areião lá. Lá dorme a mulher, as crianças e o marido, na areia, em cima da areia. Agora, o que eu pensava naquele culto à noite, pessoas chorando e batendo palma e pulando. Digo, meu Deus, mas uma alegria, uma manifestação dessa de Deus no meio de um povo desse. Certamente eu não recebo quase nada porque eu não estou sabendo adorar Deus como eles adoram. Mas é a maneira de adorar a Deus. Mas eu falei que eu ia aceitar Jesus, ia me converter novamente, porque eu chego na minha casa, na mesa tem uma salada para comer, tem uma carne, tem um ovos fritos, e quando eu chego na casa deles, nem cama para dormir não tem. Nem uma cama para dormir eu não tenho, dormir na areia, junto com as crianças e a esposa. Então eu pensei, meu Deus, se na casa vive dessa maneira, e aqui na casa de Deus está pulando e glorificando a Deus, e eu, como é que eu estou vivendo então? Que tem alguma coisa que não me falta nada na minha casa. Nunca eu pulei glorificando, mas é a maneira de adorar a Deus. É a maneira. Eles são muito expressivos, São né? muito expressivos. São muito né? expressivos. Outra coisa que me chamou a atenção, que naquelas casas dos Andes, sempre no meio do grupo da casa tem uma casinha redonda. Posso falar o que é? Pode, fica à vontade. Então eu te perguntei, o que é essa casinha, né? Esse aí é outra pessoa. Já dá para entender, né? Dá para entender. Né? Sim, dá para entender. É a cultura. É a cultura. Já é uma questão, é outra pessoa. Uma pessoa feiticeira. É outra pessoa que mora aqui, né? Que dá feitiço, né, pessoal? Então pera só um pouco. Então, nessa casinha que está no meio, que é circular, então ali está o feiticeiro da tribo, ou o feiticeiro da cidade, ou do bairro. Exatamente. Muito bem. Isso é bom a gente explicar, não é? Tá certo? Agora, pastor Guilherme, a gente fica mesmo impressionado, não é? Jesus falou assim que o evangelho foi anunciado aos pobres, não é? Exatamente. E às vezes a gente é muito mal agradecido. Aí você vê a riqueza que é o Brasil, né? Você vê a riqueza que é o Brasil. Se você vai hoje em qualquer restaurante aí, tá lá a sua propaganda, 20 patos quentes, 10 patos frios. É uma riqueza o Brasil, pastor Guilherme, não é? Às vezes a gente chora, né? Mas não deveria de chorar, não é? Continua aqui conosco, trazendo essa palavra de entusiasmo e de reflexão, tá certo? Observando como é o povo africano. Aqui eles vão viver aquele versículo de Paulo, não é? Que Cristo é tudo. Que Cristo é tudo, é suficiente para a nossa vida. Sim. Pastor Guilherme, então nós já tivemos esse aspecto do culto, de tudo mais, tá certo? O senhor foi com essa equipe. Agora eu vi aqui que o senhor foi fazer uma grande cruzada evangelística. Como que foi essa cruzada lá? Foi um culto especial? Foi feito numa tenda, no ar livre, num templo? Como foi? Lá no ar livre, lá. Os trabalhos na África saem embaixo de uma árvore. Embaixo da árvore. Embaixo da árvore. Reúne tudo embaixo da canção, embaixo daquela árvore ali. Ali faz tudo. Ali todo dia tem os trabalhos, os cultos evangélicos, embaixo daquela árvore. Então vão juntando, não tem onde sentar, senta na areia. Não tem onde sentar. Senta na areia. As crianças sentam na areia. Agora os adultos ficam em pé, mas as crianças sentam na areia. Agora, o que me chamou a atenção, eu não sei se vai incluir na pergunta, nós estávamos evangelizando, daqui a pouco olhamos para trás e vinha uma criança carregando um irmãozinho nas costas e com um rato dependurado na mão. Alguém falou, mas pastor Guilherme, o que aquela criança está dizendo? O que carregando aquele rato? Por quê? O pastor estava junto com nós. Daí falamos com o pastor, por que aquela criança vem trazendo aquele rato pendurado na mão? Não, pastor, é para comer. É para comer. E aqui não comemos carne, quase não tem carne para comer. Passar a comer carne, esse rato aí eu vou levando para comer. Mas depois não, tem que deixar levar. E pastor Guilherme, lá fala o português? É o português de Portugal ou é um dialeto? Como que é? Lá se fala o africano mesmo. O africano mesmo? É muito difícil o português. É difícil o português? É difícil, o africano mesmo. É porque existem muitos países na África, não é? Que foram colonizados por portugueses. Aí se fala o português, né? Um português com sotaque de lá.
tá certo? Mas nessa região aí, então, não se fala o português. Quer dizer, então quem era a pessoa que comunicava era o pastor que te ajudava em toda essa questão? Sim, o pastor sempre estava junto, sempre. Outra coisa que me chama a atenção, na África, que na hora do culto, o pastor não vai sozinho para o púlpito. Vão 3 pessoas. Um para levar a Bíblia dele, do lado dele, um em cada lado, e outro para levar a Bíblia para deixar em cima do púlpito, com a Bíblia na mão. É uma forma também que eles fazem lá. É uma forma também de trabalhar também na África, né? Então, a irmã Fátima? Fala aí, irmã, como que ela se sentiu no meio daquela gente? Pastor, minha esposa se sentiu muito bem, porque ela gosta muito de evangelizar. Muito, mas agora ela gosta, ela é cozinheira também, né? Eita! Ela tanto cozinhava como isso aí evangelizar também, né? Junto com nós, né? Até por o último culto que nós fizemos na África, estava só eu e ela como pastor, e o pessoal, só eu e ela junto, né? Mas ela sempre gostava de estar junto no evangelismo. Sempre. Outra coisa muito importante que nós fizemos, que nós levamos a bandeira do Brasil, né? Cada culto, cada se reunia, nós instalava a bandeira do Brasil. O Brasil, para marcar que nós somos brasileiros que estávamos ali fazendo esta obra. Pastor Guilherme, que importante a sua participação, não é? O senhor que arrancou aqui, quando eu falo arrancar, é uma palavra, é um termo castelhano, arrancar é começar. Não é? O senhor que começou o departamento de missão lá naquele então, em 1998, passou todo esse conhecimento. Hoje nós estamos com 4 missionários, não é? Na Argentina, no Paraguai, no Equador e também na Itália, fazendo missões. E eu sempre notei na pessoa do Senhor a sua dedicação em enviar certinho o recurso missionário. Eu vejo a sua preocupação de todos os meses, pingou aquele dia, comecinho do mês aí, né? Naqueles dias próprios para isso, o Senhor já se prepara, já faz os malotinhos, já vai fazer seus depósitos, enviar os recursos. Qual é a mensagem, pastor Guilherme, que o Senhor deixa para esse irmão da nossa igreja ou para todos esses que vão nos assistir, não é? Da importância do recurso missionário. Olha, pastor João, boa pergunta que o senhor está me fazendo. Eu considero muito o trabalho de missões, devido pela maneira de trabalho do missionário, que o missionário, nunca, quando ele chega no lugar, nunca ele chega espontaneamente à vontade. Não, ele não. Ele chega primeiro, ele precisa conhecer alguma coisa onde ele vai, para poder começar a trabalhar. Ele precisa conhecer um pouco do ambiente onde ele está, para poder começar a trabalhar. Porque já o idioma é diferente, então muita diferença entre um e o outro. Então, eu acho que o missionário, ele sofre, como nós temos, eu tenho ouvido o pastor Francisco sempre testemunhar ao missionário. O missionário sofre quando ele chega, às vezes, nem sequer um dinheiro para alugar o carro, ele não tem. Ele vai assim, vai porque ele é cumpridor de ordem, cumpre essa ordem. Mas ele chega lá até ele arrumar uma casa para morar, até ele se estabilizar, até formar aquela amizade com os vizinhos. Então ele sofre. O missionário sofre. Então, o que acontece? Eu tenho muito cuidado com o missionário, o pastor me fez a pergunta aí, porque o missionário, é muito difícil o missionário chegar ali para 2, 3 meses e ir embora. Ele passa sempre para 2 anos, 3 anos, 4, 5, 6 anos, dependendo da maneira que ele está trabalhando naquele lugar, né? Porque eu entendo que o missionário é dom. Trabalho de missão é dom. Não é para qualquer um que vai, é dom. E aquele que está lá, eu que estou aqui em Araçatuba, eu estou tranquilo, estou à vontade. Mas aquele que está lá, no Equador, quem está lá na Argentina, quem está lá no Paraguai, é outra filosofia de vida, é outra maneira de viver. Então, se ainda não der o apoio daqui, nós que mandamos, não dá o apoio daqui, ele não vai suportar lá. Não. O senhor sabe, pastor, o senhor tocou em um aspecto da missão muito interessante, que é a transculturalização. Por quê? Porque nós brasileiros, arroz, feijão, como o pastor Guilherme diz assim, é uma salada, é uma carne. Então, quando ele chega lá, ele vai se deparar com a realidade daquele lugar. E isso é um choque cultural, não é? E isso é uma coisa. Para o senhor ter uma ideia, eu fui missionário no Paraguai, em um país vizinho nosso, mas de uma cultura bem diferente, distinta de nós, tá certo? E eu vi a importância que é o recurso chegar. O recurso, eu vejo esse cuidado no pastor Guilherme.
Tá certo? Ó, pra você ter uma ideia, eu fui 8 anos, uma vez só o Belenzinho me atrasou o pagamento. Quando me atrasou, a secretária me ligou, pastor João vai atrasar. Em vez de ser depositado dia tal, vai ser depositado dia tal. Me informou. Quer dizer, isso é importante para o missionário. Por quê? Porque ele depende daquele recurso. E eu vejo o seu cuidado nisso e a sua preocupação não só nisso. Quer dizer, essa questão do choque cultural, o senhor já está pensando, ele tem que alugar uma casa, não é? Ele tem que se adaptar na comida. Então, tudo vai ficar um pouco mais caro. Não é, pastor Guilherme? Tá certo? Mas, pastor Guilherme, tá aí, ó. O senhor está no grupo, o senhor está aqui nesse programa que é nosso, é meu, é seu, é de todos nós, Semeado em Ação. E aqui, ó, a câmera está ali, o microfone está aqui. O senhor pode trazer a sua palavra, aquela palavra que o senhor sente de trazer de Deus para esse que está nos assistindo e nos ouvindo. Fique à vontade, pastor Guilherme. Traga a palavra do senhor aí, dê o seu testemunho, conte-nos alguma coisa do céu a mais do que já temos ouvido. Muito bem, eu em primeiro lugar quero agradecer a gentileza do pastor João Carlos, também do meu Anderson, agradecer a gentileza, agradecer a maneira que me receberam, eu fico muito obrigado, agradeço a Deus, quero dizer para vocês que estou conversando aqui também com um missionário, porque o pastor João Carlos também é missionário. Foi missionário, pastor. Ele é missionário. Continua missionário, né? Ele é missionário ainda, é missionário. Então, eu estou conversando com pessoas experientes em missões, né? E aqui, né, também aqui, o Anderson, técnico de missão, que tem também me cooperado muito, né? Quero agradecer muito a ele, agradecer muito ao pastor João, meu muito obrigado. E quero dizer para vocês que estamos ali, eu quero aproveitar também e falar que eu tenho um muito bom companheiro junto comigo, que é o chefe, que é o superintendente de missão, que é o pastor João Carlos, que me apoia, me dá muito apoio. Inclusive, eu quero até não sei se eu vou me espichar um pouco, agradecer muito ao pastor Aparecido, muito pela cobertura de missões que tem dado a nós, o pastor João Carlos, diretor de missões, e Anderson também, que ele também está enquadrado nas missões. Então, graças a Deus, até agora, pastor João, como você acabou de falar, nunca faltou um pagamento para o missionário. Nunca faltou. Todos os prazos certinhos estão recebendo seus pagamentos, né? Mas isso aí começa da boa diretoria de missões, né? Isso aí parte da boa diretoria de missões. Então eu agradeço a Deus em primeiro lugar e muito obrigado a vocês. E eu estou aqui, o que eu tiver no meu alcance, que se puder precisar de mim e tiver no meu alcance, eu estou com os braços abertos. Mas muito obrigado. Amém, pastor Guilherme. Foi aí essa palavra, não é tão importante. Você pôde observar que cada tempo as coisas vão mudando, não é? Começou sem o departamento, foi enviado missionários, depois se formou o departamento e hoje não é o cuidado desses pastores. Hoje, na administração do pastor, não é Aparecido de Souza, que está dando continuidade a esse trabalho. E o pastor aqui, não é, na sua graça de entendimento, louva o Senhor por todos os que passaram e por esse que está conosco, fazendo a obra missionária. Sim. E não houve descuido. Você observou? Não houve detrimento de continuidade. Quer dizer, todos os meses, aquilo que foi, não é calçado, está sendo feito. Agora, pastor Guilherme, glorificado seja o nome do Senhor e a cada irmão e cada irmã fiel, não é? A importância da fidelidade, a importância do agente missionário na congregação, tá certo? Que divulga em todos os segundos domingos de cada mês a obra missionária. Isso é muito importante, não é? O que o senhor acabou de falar é muito, realmente está correto, porque nós temos aqui o campo de Araçatuba, tem cooperado muito na obra missionária, os agentes de missões, os pastores do campo são muito responsáveis, os agentes de missões também são muito responsáveis. E outra coisa também que estamos comentando aqui, que eu esqueci de falar, a chegada do pastor Aparecido, quantos missionários nós temos hoje, né? Temos 5 missionários, né? 5 missionários. 5 missionários, né? Hoje no campo. E outra coisa que eu noto também na questão do pastor Aparecido, não é? É quando surge um problema, ele vai atende, né? Sim. Quer dizer, ele sempre deixa um fluxo aí, não é? Como um elástico, tá certo? Porque o problema surge, ele
Surge e a pessoa precisa ser atendida. Aí ele fala, pastor Guilherme, está uma situação assim, é um pastor lá no interior que está passando isso, o pastor vai e atende, isso é obra missionária. Então nós glorificamos a Deus pela atenção do nosso pastor, então é pelo cuidado, não é, do pastor Guilherme, nesses envios, nesses recursos, nessa fidelidade a Deus. Amém? E a você. Porque tudo isto só acontece por causa de você. Tá certo? Louvamos ao Senhor por esta programação abençoada. Pastor Guilherme, Deus abençoe. Um abraço para a irmã Fátima. Anderson, Deus te abençoe aí na técnica, não é? A você que fez desse programa todo especial, divulgue, passe, olha, comente. Este é para você. Semeado em Ação, fazendo missão em todo o tempo. Até o próximo sábado, em nome de Jesus.